Olá, irmãos, graça e paz. Hoje nós não vamos ter traduções, dublagens. Hoje nós vamos ter aqui uma reflexão comigo, Diego Urbano. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estava, por ocasião, nessa semana que passou, organizando alguns esboços antigos que eu fiz dos meus estudos ao longo dos últimos anos, buscando conhecer o Senhor Jesus Cristo. Eu encontrei um esboço do capítulo 3 de um livro que eu ganhei há cerca de 2 anos e meio atrás, e um livro que me impactou muito, com a autoria de Charles Spurgeon, que é o livro O Santo e o Seu Salvador. E eu já começo o vídeo recomendando, se você nunca leu esse livro, que você, assim que puder, adquira essa cópia e leia não apenas uma vez, mas 2, 3, 4. Eu até, inclusive, estou pensando em refazer a leitura desse livro, porque quando eu li esse livro, ele me impactou de forma tão profunda que a cada frase, a cada parágrafo, a cada capítulo, eu precisava fechar o livro e me autoexaminar. E ao me autoexaminar, eu encontrava muito lixo dentro de mim. Muitos ídolos, muitas lealdades, conflitando, com o Senhor na minha vida. E isso é um embaraço muito grande na nossa caminhada, na nossa jornada rumo a Jerusalém Celestial. Portanto, nós devemos não só examinarmos a nós mesmos, mas também nos purificarmos de toda imundície da carne e do espírito. E esse livro me auxiliou muito nisso, pois definitivamente Charles Spurgeon estava sendo usado por Deus quando escreveu, e ainda está sendo usado através das cópias deste livro pelo mundo afora. Então, de verdade, eu acredito que será muito útil para a sua vida. Mas se prepare, pois será uma leitura um tanto forte, impactante, que vai mexer até mesmo com o seu estômago. Mas eu tenho certeza que no final, você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena olhar para o espelho e organizar tudo aquilo que estava desorganizado. Pentear tudo aquilo que estava embaraçado. Desembaraçar tudo aquilo que estava cheio de nó, de pecado contra o Senhor. O capítulo 3 desse livro fala sobre a vontade de buscar a Deus. E eu quero falar com você sobre 5 tópicos que Charles Spurgeon comenta neste livro, neste capítulo. 5 passos para aquele que está abatido ao se deparar com a sua condição, ao se deparar com a sua pecaminosidade, a sua miserabilidade perante o Senhor. Spurgeon, através desses 5 passos, que não são 5 passos para a melhor vida aqui agora, não são 5 passos da vitória. Não da vitória deste mundo, mas da vitória celestial. São 5 passos para que você possa se aproximar de Cristo, ter uma visão mais ampla de Cristo, e através das Escrituras, da vida de oração secreta, criar uma intimidade maior com o Senhor, como seu melhor amigo, crescendo assim na graça e no conhecimento e triunfando em Cristo, rumo a Jerusalém Celestial. Todos nós passamos por embaraços na vida. Como o peregrino de John Bunyan, todos nós passamos por embaraços. E eu tenho certeza que uma vida com sede e fome e sede de justiça, fome e sede do Senhor, é a receita para nos desembaraçarmos do mundo, nos desembaraçarmos das paixões que tão de perto nos rodeiam dentro do nosso coração, que eu sempre digo ao Senhor que o meu coração é o meu maior inimigo. Se não me engano, foi Walter McAllister que disse certa vez que o maior desafio do seu ministério pastoral é pastorear o seu próprio coração. Portanto, eu espero que esse devocional possa te ajudar. Todos nós temos sede. Desde quando somos concebidos, já damos o primeiro grito, já damos o primeiro choro. Assim que nossas mães nos concebeu, o primeiro choro, o primeiro grito foi dado, pois já tínhamos sede. Todos nós, como Davi bem escreveu, fomos concebidos em pecado.
Em pecado minha mãe me concebeu. Em pecado fui concebido, disse Davi. Todos nós temos um vazio, disse Billy Graham, dentro de nós, do tamanho de Deus. Portanto, todos nós temos sede. A nossa escuridão espiritual causa essa sede. Um homem sem Cristo, ele se aventurará por esta vida, em busca de prazeres, em busca de preencher esse abismo causado pelo pecado, este vazio, que é a ausência da presença de Deus. Eles buscam nos assuntos temporais, na vaidade, na beleza, na sensualidade. E isso, além de ser pecado, os torna cada vez mais vazios. Eu me lembro, eu trabalhei durante 9 anos, na minha adolescência, até o início da minha fase adulta, no mundo noturno, em festas, fui DJ, promoter, e eu me lembro que a cada domingo, após noites durante um fim de semana, trabalhando em meio às drogas, embora nunca usasse, trabalhando em meio à prostituição, eu me deparava com um vazio enorme, onde eu sofria calado, e aqueles que estavam ao meu derredor nem imaginavam, e nem eu, o tamanho do vazio que havia dentro de mim. Nada era possível e capaz de preencher meu vazio. As melhores festas, as companhias mais formosas, as melhores bebidas, nada. As melhores músicas, nada era capaz de preencher aquele vazio. O entretenimento, o esporte que eu tanto amo e principalmente naquela fase amava, não era capaz de preencher o meu vazio. E quanto mais você se aventura em busca desse preenchimento, mais vazio você se torna. Na vida sentimental, na sua vida profissional. Você sai para um recreio nas noites, mas você volta com as sequelas desse recreio. Um recreio onde não há limites. Na escola, quando a gente saía para o recreio, a gente saía sem limites. Não tinha a professora, podia brincar, correr, podia bagunçar. Eu era terrível na escola. Mas me arrependo. Enfim, o pecado é uma enfermidade que causa tudo isso em nós. E nós devemos largar tudo para seguir a Cristo, para que esse pecado seja retirado e Cristo possa nos encher com a sua glória. Portanto, o título dessa mensagem é Temos Sede. Eu vou começar em João, capítulo 7, versículo 37, parte B desse versículo, onde diz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos ao Senhor em oração. Senhor meu Deus, amado, querido e poderoso Pai, o Senhor me tocou para gravar essa mensagem, Pai. Eu não sei quantas pessoas irão acompanhar e estarão orando comigo aqui agora. Mas onde quer que essa mensagem chegue, eu rogo pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que assim como o Senhor me colocou de joelhos quando eu me deparei com esta obra brilhante do Teu servo Charles Spurgeon, o Senhor possa colocar estes que estão me ouvindo, me assistindo aqui agora e orando comigo, também de joelhos, mediante a nossa fraqueza, mediante os nossos pecados, e que eles possam, Pai, receber não só da Tua graça comum, mas aqueles que ainda não são salvos possam receber da Tua graça salvífica, possam ser purificados de toda imundície da carne e do Espírito, e que o Teu Filho Jesus possa ser conformado neles. Ó Senhor, o Senhor conhece o meu coração,
O Senhor conhece o coração de cada um destes ouvintes. Conforme cada um deles, a imagem e semelhança do Teu Filho. Que na nossa humildade e sinceridade possamos contemplar a Tua formosura. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, pecados hediondos muitas vezes, que desafiam o Senhor, que escarnecem do Senhor, pecados da incredulidade, que nos motiva a virarmos as costas para o Senhor e pecarmos contra Ti. Ó Deus, dai-nos Cristo, ou então, senão, iremos morrer. A nossa alma, minha alma tem sede de Ti. Fale conosco, Pai, para a glória do Teu nome. Avance o Teu reino. Amém. Bem, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Se alguém tem sede, de bênçãos, se alguém tem sede de Deus, Ele diz, vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vós, judeus, que estão cansados do fardo religioso, que não aguentam mais o fardo imposto pelos fariseus, vinde a mim. O fardo da lei, o fardo do pecado, e eu vos aliviarei. Eu lhes encherei de bênçãos. Ainda que vocês passem por aflições nessa vida, disse Jesus, eu os livrarei. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. A Bíblia de Genebra tem o seguinte comentário. Esses rios representam a abundância que beneficia não apenas os cristãos, mas todos os que estão ao redor deles. Quando um homem é cheio de Cristo, cheio do seu Espírito Santo, esse Espírito jorra ao redor dele, para todos aqueles que estão ao redor deste homem, desta mulher, como bênção celestial. Você pode ter certeza que ao buscar a Cristo, mediante as Escrituras, mediante aos cultos, debaixo do ensino de anciãos qualificados, treinados e tementes a Deus, não só você será beneficiado, mas o reino de Deus irá avançar, porque aqueles que estiverem em contato com você, sem dúvida serão abençoados. Ainda que muitos não concordem com você, ainda que muitos, poxa, eu não concordo com ele, mas ele tem algo diferente. As pessoas irão te respeitar. O Espírito Santo, quando se manifestar, disse Jesus, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, e conduzirá à vida eterna. Mas como que o Espírito Santo te conduzirá? Muitas pessoas que me assistem aqui agora, que me ouvem, estão prostradas. Já entenderam as Escrituras. Você diz, Diego, eu já entendi, eu sou pecador, eu fui concebido em pecado, eu pequei contra Deus. A herança que me cabe agora é a ira de Deus. Se eu não me arrepender, eu preciso de Cristo. Cristo não é só tudo. Ele é o que eu preciso. Ele não é só o que eu preciso, ele é tudo. Eu já entendi. Mas ainda falta algo. Ainda há algo que eu não consigo entender. E que eu quero ser um instrumento aqui na mão do Senhor para que você encontre. Falta algo. Eu já estou numa igreja bíblica, talvez. Eu tenho os melhores livros, as melhores Bíblias. Mas falta algo, Diego. Eu tive o esclarecimento intelectual, mas falta algo. Como o Espírito Santo irá me conduzir? Você precisa ser conduzido à fonte, meu irmão. Nós precisamos ir até a fonte. A fonte que jorra as bênçãos, as águas de vida eterna.
Eu quero, antes de ir para os comentários de Spurgeon, eu quero ler um comentário de A.W. Tozer. Preste atenção. A fé genuína leva a uma inquietude que começa a nos afastar desta vida e a nos preparar para a vindoura. O objetivo da obra e do ministério do Espírito Santo na vida do cristão sempre foi levar seus filhos à glória. O primeiro passo já está acontecendo na sua vida. O Espírito Santo já está te conduzindo por uma inquietude. Uma inquietude na sua alma, uma inquietude no teu espírito. Você já teve o entendimento esclarecido. Você tem assistido ótimos sermões no YouTube. Você talvez tenha congregado debaixo do ensino de anciãos qualificados. Ou ainda te falta isso? Mas você ainda diz, Diego, falta algo. Eu ainda estou vazio. Eu preciso dessa fonte. Portanto, vamos aos tópicos que Charles Haddon Spurgeon, no livro O Santo e o Seu Salvador, enumerou para aqueles que têm sede, que estão abatidos após se depararem com a pecaminosidade do seu coração. A primeira recomendação de Spurgeon diz o seguinte: vá onde ele, Jesus, está. Quando nós precisamos realizar uma petição, na justiça, por exemplo, nós precisamos ir até uma autoridade. Jesus é autoridade sobre nós, sobre o mundo, sobre o universo. Jesus não foi criado. Ele é o Criador. E para Ele, por Ele, foram criadas todas as coisas. Preste atenção. A salvação é pela graça, todavia mediante a fé. Você se encontra perdido em meio a um deserto de pecado e não irá em todos os lugares onde há esperança de encontrar Jesus? Ele já te escolheu. Foi até você. Agora dê um passo e vá até Ele. Primeiro eu quero destacar a importância de congregar. Segundo Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Charles Spurgeon diz: vai e fique no meio deles, para que quando Jesus vier, você o veja e não seja incrédulo, mas crente. Não perca a oportunidade de ouvir a palavra. Tomé duvidou, porque não estava presente quando Jesus veio. Sermões, orações, precisam e devem ser o nosso dever, o nosso prazer. Porque são os caminhos que o Salvador caminha. Através das orações e dos sermões de homens piedosos que o Senhor levantou e escolheu e levantou, nós encontramos os passos daquele que nos salvou. Devemos nos reunir não só com os anciãos para ouvir a mensagem a cada domingo e a cada dia da semana que for oportuno para orarmos, mas também com aqueles que compartilham da mesma fé. Antes de mais nada, eu queria fazer uma observação. Eu falava com um amigo outro dia, via WhatsApp, e eu falava para ele: amigo, só quem nunca teve ou não tem uma igreja bíblica para congregar, que sabe o martírio que é não ter um ancião qualificado para te pastorear, irmãos piedosos para te ajudar e para que você também ajude. Devemos nos reunir para compartilharmos nossa fé, fortalecermos uns aos outros. Negligenciar as reuniões, os cultos, a igreja local é desistir, abandonar, abrir mão do encorajamento e da ajuda dos outros irmãos, seja os anciãos ou os irmãos no banco. Isso se chama orgulho. Irmãos, há pessoas em várias partes do mundo que dariam a vida para ter uma Bíblia. Há países que você não pode sequer entrar com uma Bíblia.
como na Coreia do Norte, algumas províncias na China, você não pode ter uma Bíblia. No entanto, aqui no Brasil nós temos total liberdade por enquanto. Não espere as bandeiras vermelhas se levantarem. Não espere o anticristo se estabelecer. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Não negligencie os caminhos, as pegadas que o Senhor deixou para que eu e você pudéssemos caminhar nos mesmos passos de Jesus. Os passos que os apóstolos, os discípulos seguiram. Em comunidade entre irmãos. Aqueles cristãos da igreja primitiva, naquele tempo o cristianismo no Império Romano era proibido, era uma religião proibida, ilegal. Eles iam para os desertos, para as cavernas, para se reunir. Não havia prazer maior do que se reunir. Mesmo diante das ameaças do império e dos seus inimigos judeus e demais religiosos. Portanto, meu irmão, não negligencie tão grande oportunidade de pisar nas mesmas pegadas que Cristo pisou ao se reunir com seus apóstolos e com aqueles que sentavam para ouvi-lo. Não perca a oportunidade de pisar nos passos que os apóstolos pisaram e por isso foram martirizados, como Tiago, martirizado por uma espada, como Pedro, segundo os historiadores, pregado em uma cruz, como João, preso e abandonado em uma ilha. Eles não abriram mão da oportunidade de caminhar nas mesmas pegadas do nosso Senhor. Ter como companhia e amizade pessoas justas, justificadas, porque tais sempre trazem Jesus consigo, em seus testemunhos de vida. Lembre-se o que Paulo escreveu. Não se deixe enganar, não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Obviamente, o oposto disso irá nos edificar. Aqueles, como Charles Spurgeon diz, que estão em Cristo, que foram justificados, sempre trazem consigo Jesus. Quão bom é estar com aqueles que têm fome e sede de justiça, com aqueles que têm temor a Deus. Quão lindo é estar perto de um homem que teme a Deus, que tem reverência às Escrituras, que tem temor até mesmo para pegar neste livro. Quão bom é estar no meio de pessoas assim. E só quem já viveu como um lobo solitário, ou vive, sabe o martírio, como eu já disse, que é estar afastado dos irmãos, afastado do pastoreio de anciãos piedosos. Então, se você tem a oportunidade, não deixe de congregar. Esse é o primeiro passo. Use sua fé, mesmo quando você não vê nenhuma graça pingando, disse Spurgeon. Assim você estará no caminho quando a graça vier. Há um tempo determinado para todas as coisas, propósitos debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Exercite a paciência. Melhor ir 50 vezes e nada obter do que perder uma boa chance. Vocês se lembram do paralítico no tanque de Betesda? Aquele homem esperou por 38 anos até que Jesus enxergou ele. João 5:5. Aquele homem, acredito eu, já não tinha esperança. Quando Jesus se aproxima dele, Senhor, não há quem me leve até o tanque. Mas Jesus o curou. Reativou a mente dele que estava morta, desanimada, prostrada, seca. Anos e anos, 38 anos, buscando um pingo só da graça de Deus, e não encontrava. 38 anos, buscando um irmão piedoso para lhe acompanhar até aquele tanque e ser curado.
mas todos ocupados com o egoísmo, todos cheios de si. Não tinham tempo para ajudar aquele homem. Ele estava morto, desanimado, até que o nosso Senhor o escolheu e o salvou. Assim como me salvou, eu espero que tenha salvado vocês. Bem, nós fomos longe demais, como o Brother Paul sempre fala. Eu amo dublar as mensagens dele, é um privilégio. E mais bem-aventurado é dar do que receber. E eu vou parar por aqui esse vídeo. Me perdoa porque eu me emocionei um pouquinho. Mas eu vou continuar. E a parte 2, Charles Spurgeon conclama: clame a ele. Nós vamos ver o exemplo de Bartimeu. Nós vamos ver o exemplo da viúva que importunava aquele juiz iníquo. Depois nós vamos pensar nas promessas de Jesus. Vamos caminhar pelos caminhos que Jesus caminhou. Nós vamos até a cruz, meus irmãos, onde ele foi pregado, onde seu sangue escorreu por mim e por você. Nós vamos enxergar Cristo com seu pescoço, com sua cabeça ao peito, morto naquela cruz, por mim e por você. Não despreze esse favor. Ó, meu irmão, arraste-se por esse chão na sua casa, onde você me escuta. Se você não conhece a Cristo, diga: Senhor, como Bartimeu, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Que Deus te abençoe.